Muita gente acha que calagem e gessagem é a mesma coisa e que um substitui o outro. Você está na Tecnopastures e hoje eu vou te mostrar como o calcário trabalha na superfície do solo e o gesso é o mergulhador do solo. Bom, para essa aula a gente vai precisar relembrar o conceito de pH. pH é o nosso potencial hidrogênio iônico e basicamente ele é uma escala de 0 a 14 e onde a maioria dos solos está entre 3 e 9, tá? E como o pH pode ser alterado? Bom, ele pode ter uma tendência a já ser mais ácido devido ao seu material de origem. Se esse material de origem, por exemplo, ele era pobre em em minérios alcalinos, por exemplo. Uma outra possibilidade é a lixiviação das bases. A gente vai falar mais sobre lixiviação em outras aulas. A própria erosão do solo, à medida que a água ela atinge o solo, ela leva embora o cálcio, o magnésio, e esse solo vai se tornando mais ácido, vai tendo uma maior disponibilidade de hidrogênio no solo. Outra possibilidade é a própria planta fazendo a absorção desses nutrientes, né? À medida que ela utiliza esses nutrientes, essas bases para dentro do seu metabolismo para ela poder crescer, ela vai tornando o solo mais ácido. Uma outra possibilidade é a dissociação de gás carbônico, né, da atmosfera, onde o CO2 ele reage com a água, dois aqui, reage com a água, e ele produz um íon hidrogênio, é um resultado dessa dissociação, e mais um bicarbonato, H3, não, perdão, HCO3, assim. A própria adubação, tá? Principalmente a adubação nitrogenada, você tem o amônio, ele reage com o oxigênio do solo e produz o nitrato NO3 menos, e dois íons de hidrogênio e mais um H2, H2, H+, aí, e mais o H2O, tá? E a própria matéria orgânica, tá? À medida que a matéria orgânica vai se decompondo, ela vai liberando esses hidrogênios, é uma importante fonte de hidrogênio no solo, tá? Vou colocar aqui assim, importante. Bom, e o que isso significa? Isso significa que a importância disso é que de tempos em tempos é importante fazer uma análise de solo para saber como vai estar esse solo, como está esse solo e o que precisa ser feito nele. Normalmente, quando a gente vai trabalhar o solo, o ideal é, em primeiro lugar, sempre optar pela calagem. Vamos supor que você tenha pouco dinheiro para investir, esse daqui é o primeiro lugar, é o mais importante. Por quê? Porque a calagem, ela libera nutrientes. Então, eu tenho aqui do lado, né? Boa parte da produtividade do solo, ela está ligada ao pH. E os solos brasileiros, eles têm uma produtividade muito baixa em razão de serem muito ácidos. Então, uma vez que você altera esse pH, você já torna alguns nutrientes, principalmente macronutrientes, mais disponíveis. Lembrando que o pH ele dificulta, né, a absorção de nutrientes, principalmente, deixa eu fazer aqui mais bonito, principalmente de macronutrientes. Entre eles, vamos pegar aqui uma canetinha de outra cor, principalmente do cálcio,
né? Na2, vamos simplificar aqui do cálcio, o, os macronutrientes no modo geral, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e assim por diante. Ah, ao mesmo tempo que ele, aqui, voltar para a canetinha. Ao mesmo tempo que o pH, que os altos teores de pH, eles tornam o alumínio e o manganês tóxicos. Então, a disponibilidade de alumínio e manganês é inversamente proporcional ao pH. Uh, então, por exemplo, um exemplo é. Cadê a canetinha? O, um exemplo é quando a gente vai fazer a adubação de micronutrientes. Você tem, por exemplo, que o manganês é um micronutriente. E a disponibilidade dele é inversamente proporcional ao pH. Então, o manganês tóxico reduz à medida que você abaixa o pH, melhor, perdão. O manganês tóxico ele reduz a sua toxicidade à medida que você aumenta o pH. E isso é bom, porque o manganês ele é um micronutriente. E uma vez que você retira a toxicidade dele, ele passa a poder ser aproveitado pela planta. E isso se repete com alguns outros nutrientes. Você tem o ferro, é um micronutriente, você tem o cobre. E então a importância da calagem é essa. Você aumenta a disponibilidade de outros nutrientes, de alguns nutrientes, como por exemplo os macronutrientes, diminui a toxicidade do alumínio, vamos por aqui do lado, aqui, né? Diminui a toxicidade do, do alumínio, né? Do alumínio e do manganês tóxico. E aumenta a disponibilidade, por exemplo, aqui, né? Do manganês não tóxico, né? O manganês que efetivamente vai ser nutritivo para a planta. Bom, e como que a calagem ela acontece, né? Como que funciona essa equação da calagem do solo? Uh, cadê a canetinha preta aqui? Bom, basicamente, no momento que o, o calcário ele chega no solo, ele reage com a água. Uma vez reagido com a água, ele vai produzir um cálcio, Ca2+, ele vai produzir um bicarbonato, que é o HCO3 aqui, e uma hidroxila. Bom, daqui tem duas vias. A primeira, vamos fazer aqui, é do bicarbonato. O bicarbonato ele reage com o hidrogênio livre do solo e vai produzir H2O, tá aqui, e CO2. Essa é a primeira. A segunda é a via da hidroxila. A hidroxila reage com H2O, perdão, a hidroxila reage com o íon H+, e produz o H2O, que é a água. Bom, essa é a calagem. Tem uma confusão, talvez em virtude da. Bom, tem uma confusão com a gessagem. Talvez em virtude dos dois terem cálcio ou dos dois serem um pozinho branco, não sei. Mas as pessoas pensam que a gessagem ela corrige o pH. A gessagem ela não corrige o pH. O que a gessagem faz é que ela neutraliza o alumínio tóxico. Então, ela não tem o poder de alterar o pH. Sempre que você precisar fazer uma, uma correção do pH, você precisa usar o, a cal, né? O calcário. Bom, e como que isso acontece, né? Basicamente, como que ela sequestra esse alumínio? No momento que chega no solo, né, a cal ela se transforma em
em ai, caramba, ela se transforma em Ca, em cálcio, né, Ca2+, e sulfato. Fica um pouco feio essa coisinha aqui, deixa eu pôr mais bonito. Bom, esse cálcio, basicamente, ele vai ficar livre no solo, disponível para a planta absorver, assim como na outra, no caso da calagem. Mas esse sulfato, ele vai reagir com alumínio. Ele reage com alumínio e se transforma em sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele acaba sendo mais facilmente levável pela água e ele acaba sendo levando esse alumínio para estratos mais profundos do solo. Então, qual que é a diferença, né, da gessagem? Vamos colocar aqui embaixo. Uma, uma canetinha branca. Aqui, basicamente. Opa, está aqui. Então, a calagem é a gessagem. A calagem é que ela atua em estratos mais superficiais do solo. Então, ela vai atuar ali de, de 0 a 20 centímetros de profundidade. Ela corrige o pH. Ela efetivamente corrige o pH. Corrige, fazer mais bonito aqui. Corrige o pH. Fornece cálcio também, né? Fornece cálcio. Fornece Ca, por assim. Enquanto que a gessagem, ela atua, embora ela chegue na superfície do solo, mas ela consegue aumentar o volume explorado do solo pela raiz. Então ali, em vez de você ficar restrito de 0 a 20, você vai poder, a planta no caso, vai poder utilizar estratos de 40 a 60 centímetros de profundidade. Ah, não corrige o pH, né? Diferentemente do, vamos por assim, não corrige, corrige o pH, mas fornece cálcio e enxofre para a planta, que é importante, principalmente o enxofre, ah, na produção de proteínas, cálcio e enxofre. Basicamente, essa é a diferença entre elas. Um outro ponto que é importante ressaltar é. Vou pegar a canetinha branca aqui. Ah, já está. No caso do calcário, o PRNT. PRNT. O PRNT ele indica é o poder relativo de neutralização e ele indica o quanto desse calcário vai reagir no solo. Então, geralmente você tem algum valor ali, tem 60, 70, 80, 90. Geralmente, à medida que o PRNT aumenta, o preço também aumenta, né? Então, à medida que vai, deixa eu pôr mais para baixo, à medida que vai indo para cá, o preço também vai aumentando mais, né? O que que isso significa? O melhor calcário, teoricamente, vai ser o maior PRNT, é o que vai reagir mais, né? Cada determinada quantidade de massa dele tem uma reação maior, você aproveita mais do calcário. Só que geralmente geralmente não, né? Acaba sendo que o PRNT mais alto é mais caro. Então, às vezes você usar você comprar um calcário com uma PRNT baixo, não sai mais barato porque você acaba tendo que usar muito mais desse PRNT mais baixo, desse calcário, para ter o mesmo resultado que você teria com uma quantidade menor do mais caro. Esse que é o grande problema. Às vezes você vai ter que usar uma quantidade, sei lá, vamos supor, tá, só 50% maior, sei lá, um valor qualquer aqui, só para a gente ter uma ideia, do que se você usasse um mais puro, um calcário com um PRNT mais elevado. Então, é uma conta que
tem que ser levado em consideração quando você for adquirir o seu calcário. Bom, por hoje era isso a aula, pessoal. Se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e até a próxima aula.